Que Deus abençoe a sua vida. Eu pergunto para você neste momento, quem está no seu barco? A paz que excede ao caos. E quem é que está no seu barco? Marcos 4, para nós aqui, vai dizer para nós 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram-se consigo assim como estava o barco. E havia também ali outros barquinhos. E levantou-se grande temporal, e vento subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa. Quem estava na polpa? Jesus. Dormindo sob uma almofada. E despertando-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquietai. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que estás tão temorosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é estes, que até o vento do mar lhe obedece? Quem é esse que o vento do mar obedece? Veja que o cenário já era um fim de tarde, já estava alcançado. Jesus determina passar por outro lado, mas eles obedeceram para passar por outro lado. Porque antes da tempestade começar, Jesus ele já havia declarado: o destino é o outro lado. Isso é promessa. Não é um talvez, não é quem sabe, é uma direção. Jesus ele não disse talvez. Jesus não falou assim, talvez chegaremos lá. Ele disse: passemos para o outro lado. Quando Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele libera uma palavra, a tempestade não pode anular a promessa. A luta não é um sinal de abandono. Não, não é. A luta é parte do processo. Todos nós temos. Imagine que a minha vida, a sua vida é um barco. E na nossa vida nós temos algumas tempestades que passamos. Algumas são crises, pressões, desafios. Desafio no trabalho, desafio na saúde. Outros são também internos. São tempestades internas como medo, ansiedade, insegurança, a dúvida. Veja, o que define se nós vamos afundar ou não é quem está em nosso barco. A percepção humana do medo, da ansiedade, e existe a realidade, tendo a confiança que Deus ele está no nosso barco. Deus ele está com você, porque a presença de Jesus no barco não impede a tempestade chegar, mas impede, meu irmão, o seu barco de afundar. Porque neste momento, o contraste entre o pânico e a paz. Veja que eles ficaram com medo. E aí eles buscam Deus, buscam o Senhor Jesus ali, perguntando para ele: o que é? Será que ele não está preocupado que eles morram? E ele pergunta: cadê a tua fé? Como não tendes fé? Às vezes nós fazemos perguntas. Você veja que aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores experientes. E eles acordaram Jesus. Eles clamaram com Jesus. Você tem clamado por Deus para que Ele venha acalmar a sua tempestade? A paz do nosso Jesus no meio da guerra, ela é um convite para o descanso. O desespero grita, mas a fé, ela descansa. Veja que o Senhor Jesus, ele tem a autoridade. Mateus 4:39 vai dizer assim, E ele despertando, quem despertando? Jesus. E ele despertando, repreendeu o vento, disse: Calar-te-ei-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Houve grande bonança. Os discípulos já estavam tentando tirar a água. Uma ação, às vezes, nós tentamos lutar com os nossos braços, com a nossa força, aquilo que está afundando. E não chamamos o Senhor. Talvez hoje, neste momento, você esteja tentando tirar água do barco com a sua própria força. Trabalhando dobrado, se preocupando, às vezes manipulando situações. O que você precisa agora, meu irmão,
É da palavra de Jesus sobre a sua situação. Qual é a sua situação? Nós devemos clamar ao Senhor. No Velho Testamento fala mais ou menos 195 vezes pessoas que clamaram ao Senhor. E o Senhor respondeu. Salmos 34, 6 diz assim: clamou este pobre ao Senhor e ouviu e livrou de todas as suas angústias. No Novo Testamento vai dizer também de pessoas que clamaram. O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi. Então a palavra de Deus, ela pode mudar tudo. Ela pode mudar a sua vida financeira, a sua saúde, a sua família, a sua casa, o seu relacionamento, seja o que for preciso. E disse-lhe, por que estás tão temerosos, como não tendes fé? Veja que o maior desafio, no momento do barco está quase afundando, Jesus já determinou, meu irmão, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado. A tempestade é um processo que está te capacitando para chegar do outro lado. E eu pergunto para você, qual é a tempestade que tem balançado o seu barco hoje? Pare de olhar para as ondas grandes, mas comece a olhar para quem está no seu barco. O nosso Senhor Jesus, Ele não abandona o barco, Ele está aí com a sua vida. E a mensagem que eu deixo para nós nesse dia é: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. O Senhor vai guardar até os nossos pensamentos. Porque Isaías vai dizer assim, ó, tu, o Senhor, né, conservará em paz, cuja aquele que a mente está firme em ti, porque ele confia em ti. O Senhor vai te dar paz no meio dessa luta, no meio dessa correnteza, no meio dessas ondas, onde seu barco está aí pegando, quase se afundando. O Senhor quer te entregar aí a paz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem poderosa. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, Deus, ela esteja com cada um. Ó Senhor, eu lhe peço neste momento, entra no barco da nossa vida, entra no barco da vida dessa pessoa, que esse barco está quase se afundando, a vida dessa pessoa ela está se desistindo, mas dê força, Senhor. Dá uma ordem, Senhor, para que a tempestade que essa pessoa está passando venha cessar. Ó Deus, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém.